Isso é que faz o colorido. Isso que faz a gente ser o que a gente é. Se tu quiser deixar claro pras pessoas que esse é o teu basquete, é isso que tu quer fazer, cara, tá tudo certo, velho. Se é a tua verdade. Essa é a tua verdade, não me convida pra contar uma mentira. Que quando tu vê, às vezes, um diamante na tua frente, tu não consegue reconhecer, porque tu não trabalha com diamante, né? Esse episódio só é possível graças aos nossos apoiadores, a Visia Óptica, a vida é feita de cuidados. Acesse o link que está na descrição aqui desse episódio e você vai ter acesso a um cupom de desconto de 10% na compra de qualquer óculos lá na Visia Óptica. A gente conta também com o apoio da GI, Gestão Inteligente de Investimentos. Acesse o link que está na descrição ou leia o QR Code que está aqui do ladinho e descubra como funciona a antecipação de recebíveis. A gente conta também com o apoio da Impulse. A Impulse está disponibilizando de forma gratuita um diagnóstico para geração de demanda B2B no ambiente digital. Acesse o link que está aqui na descrição ou acesse através do QR Code, que os meninos vão disponibilizar um diagnóstico gratuito para a tua empresa no que diz respeito à gestão de demandas no ambiente B2B. Contamos também com o apoio da Cultivo, uma empresa que une o olhar de estratégia, impacto e criatividade para comunicação e marketing, tudo voltado também para comunicação para o ambiente digital. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o 5º episódio do nosso podcast 20 e tantos anos. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Solton. O Rodrigo é pianista, cantor, músico, artista, diretor artístico. Tem vários discos gravados, depois a gente vai poder falar sobre isso. O que mais que tu colocaria aqui na descrição? Meu amigo, cara. Claro, né? Colorado. Com certeza. Senão não tinha nem... Sim, eu acho bem importante fazer essa distinção, né? Tu sabe que se tinha algum gremista que veio aqui, eu nem entrei nesse assunto, né? Nem sei, aliás. Mas eu sou um colorado bem desligado, né? Porque eu não sei quem é o técnico hoje, pra vocês terem uma ideia, mas penso em desligado. É. Mas tu sabe que eu gosto da perspectiva da história de ser colorado, de que a gente é colorado pra formar caráter, né? Por formação de caráter. Porque é pra tu aprender que a vida não é fácil mesmo. A gente não dá pra ganhar sempre. Que mais que tu acrescentaria aí, Rodrigo? Cara, uma pessoa que quer melhorar o mundo, levar energia positiva e alegria através da música. Porque a gente vive para servir e não para ser, né? Eu acho que a nossa vida ela é muito rápida, passa tudo tão ligeiro. Imagina, eu já tô com 46 anos, eu olho pra trás, eu sou o mesmo piazinho de 20 anos que tocava no hotel. Tu sabe que o Paulo Gellen, que esteve aqui conosco um tempo atrás aí, eu não lembro se ele falou no episódio ou ele falou isso fora, mas ele só serve quem serve. É legal? Bonito isso, é bonito, né? É bonito isso. Só serve quem serve, né? É porque a gente fica tão preso no nosso dia a dia às nossas próprias convenções e medindo as pessoas através da nossa régua, que quando tu vê, às vezes, um diamante na tua frente, tu não consegue reconhecer, porque tu não trabalha com diamante, né? É louco isso. É, né? E eu acho que a coisa mais bacana que a gente pode fazer no nosso dia a dia é tentar se livrar das convenções formadas e a gente tentar ver o mundo como uma criança, entendeu? Tipo, tudo com curiosidade, tudo esperando as pessoas falar, porque hoje em dia tá tão complicado. Todo mundo quer dizer, todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir mais. Então, por exemplo, eu vou te fazer tu vai vir me contar, tu sabe que eu vou viajar pra Itália. Mas tu vai na Itália? Tu tem que ir lá naquele lugar fazer aquela coisa. Tu nem me disse onde é que tu vai. Nem terminou de falar. Terminou de falar, eu já quero te dizer onde é que tu tem que ir, o que tu tem que fazer, e eu tô falando. Então, essa característica de saber ouvir, eu vejo que faz, inclusive, uma vida mais feliz. Tu conseguir ouvir as pessoas, deixa o cara falar, deixa ele contar a história dele, saca? Então, tem muito disso, sabe? A gente tá num momento muito rápido, num momento hoje da história que a gente tem tantos meios de comunicação e a gente não se comunica, né? Tu sabe que a origem da história de fazer o podcast aqui, ele tem a ver com uma ideia assim de... eu nunca fiz nada pra mim. Eu sou uma marca,
que eu negligenciei. Eu nunca cuidei de mim como uma marca, da mesma forma que eu cuidei da marca dos outros. Eu já vi isso aí. Eu cuidei de marcas, cuidei e trabalhei, né, sob a perspectiva de cuidado, para marcas enormes, e nunca cuidei da minha. Então eu vou fazer um podcast pra quê? Pra eu poder falar sobre mim mesmo e tal. Eu acho que a parte mais legal de estar aqui é estar ouvindo. Daí eu me dei conta disso, na medida que eu fiquei ouvindo os podcasts que eu fiz, de que, não, mas eu nem quero falar, eu quero ouvir a galera. Mas tu sabe que isso aí, eu tava conversando com um fotógrafo esse final de semana. E ele me dizendo, tu vê, depois da pandemia, diminuiu o trabalho, diminuiu isso, diminuiu aquilo. Aí foi falando, a gente foi conversando, ele, mas e o teu Insta como é que tá? Não, eu não tenho isso, é só da empresa. Aí eu falei, como assim? Não, é que eu não gosto de aparecer, eu não gosto de me mostrar, eu não gosto de não sei o quê. Eu falei, cara, mas então tá aí a resposta, né? Hoje, se tu não tem uma marca presente, as pessoas vão se lembrar do quê? Do nome do teu CNPJ? É complicado isso, porque as pessoas se relacionam com pessoas. O que acontece? Às vezes a gente faz uma mega produção de áudio num estúdio maravilhoso e faz um clipe com drone, o cara se jogando lá no Canyon Fortaleza e tal. 300 likes. Aí quando eu vou sair com o meu cachorro pra passear, 1000 likes. Cara, mas olha, não gastei nada pra passear com o meu cachorro, entendeu? Uhum. Então, as pessoas estão querendo ver hoje em dia a vida real. Como ela é, sem filtro. Que é fácil ficar bonito no filtro do Instagram. Claro. Mas como é que é o cara de verdade? Quem é esse cara? O que ele faz? Aquele toque e canta, eu já sei. Não sei até que nível, porque hoje em dia com a tecnologia, até quem não canta, canta. Até tem artista que não faz arte, né? Então, o que é a arte, né? O que é as pessoas querem saber a verdade sobre as coisas. Ainda mais em um momento de polarização que a gente vive hoje, ou tu é gremista ou tu é colorado, né? Ou tu é direita ou tu é esquerda, ou tu é isso. Cara, a vida é tão mais complexa que isso, né? A gente é tão mais do que isso de 0 ou 1, A ou B, entende? Deixa eu te contar uma coisa que tu já deve ter visto que foram bem poucas pessoas que participaram até agora. Vai ter mais uns 3 episódios depois do teu, 2 ou 3, eu nem lembro direito. E foram algumas pessoas bem especiais que eu convidei para fazerem parte desse... Muito obrigado. Desse projeto, né, enfim. E eu quero te contar uma história, assim, porque todo mundo que veio até agora é muito do universo executivo. Tem diretor de marketing, CEO, consultor. E eu também sou artista, né? Eu também faço arte, também sou compositor e tal. E eu fiquei pensando, quem que eu traria desse universo pra fazer sentido dentro do universo corporativo também? E aí o Dito me mandou uma mensagem logo que a gente tinha lançado os primeiros. E eu disse, Rodrigo, cara. Mas sabe por quê? Porque eu tenho nítido e claro, toda vez que eu falo sobre posicionamento de marca, tá? Quando a gente vai querer se posicionar, a gente se conhece há mais de 20 anos, certo? Tu lembra? 20 e tantos anos. 20 e tantos eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu também não lembro quando foi a primeira vez. Eu também não lembro. Não sei se não foi no Dalonder, tu entrando lá pra fazer alguma coisa e me viu tocando piano ali na recepção e falou da tua mãe, que a tua mãe tocava e tinha piano em casa. Acho que veio dali, a música atrás. E a gente se cruzou várias vezes nessa época, de tu tocando ali e tal. E, cara, pra mim, tu era uma referência no sentido de posicionamento. Não importa se tu tava tocando lá na recepção do hotel, porque tem um piano lá, né? Ou se tu tava tocando no jantar bacanão lá em cima com a galera, o Rodrigo tava aqui, ó, fazendo show de verdade. Não importando, como é que diz a música do Milton, se quem pagou quis ouvir. O Rodrigo... E, cara, isso pra mim é posicionamento de marca. Isso pra mim é posicionamento. O cara tá dizendo assim, não vim para brincar. Estou aqui fazendo meu trabalho e vai ser na lenha. Vai ser 100%, se eu tiver que entregar. E eu nunca te vi em nenhum lugar, seja no mais sofisticado ou com 5 mil pessoas na frente da prefeitura, que tu entregasse menos do que o máximo que tu pode entregar. E eu acho isso sensacional do teu posicionamento,
Porque faz tu chegar onde tu chegou, né? Pra mim que tô te acompanhando desde então... Viu tudo, né? Desde o início. Mas sempre te acompanhando dessa forma, tipo assim... O Rodrigo não vai fazer... E eu já fiz isso da época tocando, tipo assim, de estar tocando, sei lá, num bar. E tipo assim, putz... tem 5 pessoas aqui, sei lá. Tô lá quase sendo um despachante do violão, né? Não, cara! Não! Vamos aprender com o Rodrigo aqui, ó. Vral! Tu tem consciência disso? Claro que sim, né? Isso é a coisa que eu mais tenho consciência. Porque analisando, pianisticamente falando, como cantor, eu nunca me achei o melhor cantor, eu nunca me achei o melhor pianista. E hoje eu já sei que o melhor não existe. Porque a comparação é inimiga da felicidade. E as pessoas gostam de se comparar muito. E eu me comparei muito durante muitos anos. E isso tira teu sono. Tu tem que entender quem tu é. E ao longo dos anos eu fui entendendo que eu sou uma pessoa que eu escolho fazer o que me faz bem. E é impossível tu entregar menos se tu tá fazendo o que tu gosta. Quando eu montei o meu primeiro show, e tu vai lembrar disso, era a época que tava a galera, todo mundo migrando por sertanejo, porque tinha esses movimentos, né? O que tá dando dinheiro agora? É o sertanejo no bar. Ou é o rock no bar X. E a galera meio que ia surfando a onda pra tentar pegar show. Cara, mas na verdade, quem conseguia era algumas pessoas, outros nem entravam. Uhum. E eu falei, cara, mas eu não gosto de sertanejo. E tá tudo bem, não me entendam mal, eu não gosto pronto, porque eu não gosto das letras, não gosto. Sertanejo universitário, assim, né? Cara, não vejo a hora que se formem, né? Tipo, tu sabe aquela coisa assim, ó. Tem muita música sertaneja que é linda, pelas letras, assim, maravilhosas. O que eu não gosto é daquelas letras podres, chinela, sabe? Sim. Que desvaloriza a mulher, por exemplo. Tô contigo. É isso, não é o estilo musical. Eu tô contigo. Né? Eu gosto de música boa, que tenha uma melodia legal. E não essas que o cara pega lá menor, fá, dó. E todas as 48 músicas que foram lançadas naquele ano são a mesma base musical. Tem um desenho, né? Padrão, né? Então eu não gosto dessa massificação, dessa coisa que deixa tudo pobre. Não gosto dessa pobreza artística. Então eu gosto de coisa boa, música boa. Então quando a galera foi tudo fazer isso ali, eu pensei, cara, mas eu não gosto desse negócio. Eu não vou tocar, eu não gosto. Eu vou tocar as músicas que eu sempre gostei, que eu ouvia com a minha mãe em casa, que a gente deitava na sala, botava lá B.J. Thomas, Elton John, sabe? Brasileiro, Zé Ramalho. Com meu pai eu ouvia os Serranos, os Monarcas, o Renato Borghetti, sabe? E tantos outros artistas que a gente tem uma riqueza tão grande, novos agora também. Bom, é infinita. Aqui no Rio Grande do Sul são infinitos artistas maravilhosos. Mas eu queria fazer uma coisa daquele jeito lá. E eu fui fazer, entendeu? Eu tocava no hotel, tocava as músicas que eu gostava. Sempre toquei o que eu gostava. E aí não tem como tu não curtir. Eu tô fazendo de verdade. Inclusive, agora eu virei palestrante, né? E eu dei uma palestra na semana passada no evento do Eruption Day, do Rodrigo Parisotto. E o nome da palestra é Do Palco à Vida. A entrega invisível do sucesso. O show invisível do sucesso. Porque no fim das contas, 90% do que acontece no visível tá no invisível. O meu professor sempre dizia de piano, que a apresentação é o reflexo do ensaio. E cara, a gente precisa de tanta gente por trás. A gente é feito e construído de tanta gente, de tantas coisas. E aí tu chega lá no palco e tu faz 1 hora de show. Cara, aquilo ali é a pontinha do iceberg só. Tem toda uma história por trás que começou muito antes. Então essa preparação toda, essa consciência toda de que a gente é um instrumento para entregar para as pessoas a alegria, a emoção, é que me faz entregar sempre o meu melhor em cima do palco. Que legal, que bonito. Esse é o caminho. Que bonito. Tu sabe que perguntaram pro Paul McCartney se ele sabia por que os Beatles tinham dado tão certo, né? E o Paul McCartney respondeu, eu não sei
se existe uma fórmula, exatamente um porquê. Mas eu sei 3 coisas. A gente foi sempre muito verdadeiro e muito genuíno com tudo que a gente fez. A gente sempre se preocupou em estar sempre evoluindo. E a gente se divertiu muito com o que a gente fazia. Bah, que massa. É bonito, né? Cara, mas vamos tirar isso, assim, da perspectiva só da arte. Vamos levar isso pra dentro de uma empresa, né? E tu entende disso porque eu sei que tu surfa nesse universo corporativo também, né? Quais são as empresas que podem dizer assim, ó... Cara, nós estamos fazendo as coisas que a gente tá fazendo de uma maneira muito verdadeira. A gente tá sendo muito verdadeiro e muito autêntico com o que a gente tá se propondo a fazer aqui. A gente tá muito preocupado em evoluir a nossa empresa. A gente tá sempre melhorando processos, a gente tá sempre melhorando as coisas e tal. E a gente gosta muito do que a gente tá fazendo. Eu acho que as empresas que mais deram certo, que eu tive a oportunidade de trabalhar e que eu conheci, tem essas 3 características presentes de alguma forma. Tu sabe que eu fiz o curso alguns dias atrás nos bastidores da Disney. Ah, deve ser sensacional isso aí. E foi muito legal porque eu já tinha lido tudo sobre a Disney. Eu nunca fui muito da leitura, sempre fui muito preguiçoso pra ler. Mas eu gostava de conhecimento, só que eu gostava de pegar o conhecimento empiricamente, assim, batendo a cabeça, né? Cara, mas chegou uma fase da minha vida, de uns 10 anos pra cá, que eu comecei a ler bastante. Aí comecei com aquele Sapiens, que é maravilhoso. Aí eu fui pro Homo Deus, aí fui pro 21 Lições, aí Em Busca de Sentido. Eu fui pegando uma lista de livros, assim, importante. Dale Carnegie também, Como Fazer Amigos. Até achei o livro Como Fazer Inimigos e Prejudicar as Pessoas. Que é muito engraçado, é um livro, tipo, homônimo ao Como Fazer Amigos, só que o cara fez de propósito Como Fazer Inimigos e Irritar as Pessoas, né? Sim, mas é um título bom pra fazer... E realmente ele ensina como irritar as pessoas. É incrível. O livro é incrível. Ele é o antônimo do Como Fazer Amigos. E comecei a ler, e nas minhas leituras eu comecei a ler muito sobre a Disney. Porque pensa, cara, uma empresa com 250 mil funcionários, tá? Que tá em quase todos os lugares do mundo. Que é tipo uma Coca-Cola, né? A Disney. E que funciona com parques maravilhosos, com experiências. 3 mil engenheiros contratados no quadro de funcionários da empresa. Que trabalham inovação, que trabalham treinamento, que trabalham o melhor atendimento. Porque eu acho que as empresas têm muito isso. A indústria tem uma característica... O comércio tem outra característica e as empresas, de uma forma geral, elas têm pessoas diferentes, mas todo mundo precisa entregar a mesma coisa. Por quê? Hoje, com essa comunicação que a gente tem, que ela é globalizada, o cara tá te comparando. A Berro, por exemplo, ele tá comparando com a Disney. Ah, mas como assim? Não tem como comparar com a Disney. Sim, cara. Se ele foi lá na Disney e ele viu como é que funciona o atendimento lá, se ele chegar na tua empresa e ele for menos atendido, for atendido de uma forma mais fraca, tu vai perder a confiabilidade dessa pessoa. Porque as pessoas estão tendo oportunidade de ter contato. Sim, se eu ligo para uma grande empresa que me atende, olá, bom dia, assim, dá todo um pá. Aí eu ligo pra Berro. Sim. Ferrou? Lascamos, né? Lascou. E tu sabe que... Sim, isso diz respeito até porque que o nosso sarrafo vai subindo, né? Mas a gente tava falando uma coisa antes sobre o papel da arte, né? Nessa sociedade. Porque tu é um cara que tá antenado com essa perspectiva mais sensível e percebendo essas sutilezas no entorno. Porque a arte te deu essa perspectiva também, né? Ela contribuiu com isso, né? E eu tava refletindo sobre isso nos últimos dias, sobre o quanto a arte, ela nos permite imaginar coisas de uma maneira que as outras disciplinas que a gente produziu na humanidade, elas não... Enquanto todo mundo se apega a coisas factuais, a coisas comprovadas e tal, e a religião, por exemplo, ela se apega com coisas que um dia a gente vai ver se estava certo ou não.
A arte se propõe a ficar dando respostas de uma maneira a tentar materializar as coisas, mesmo que a gente não saiba muito bem de onde essas ideias vieram. Tem uma poesia do Oswaldo Montenegro que ele fala que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, né? E eu defendo a ideia de que toda essa... Vou chutar o que tu acabou de falar. Todas essas respostas que tu encontrou nessas bibliografias que tu acabou de citar, é muito provável que a arte já tenha falado isso em outros lugares e a gente não se atentou pra ver. Certamente. Certamente. Até porque... Tu já ouviu falar em comunicação sensorial de alta performance? Sim. É isso que eu faço nas empresas. Porque o que acaba acontecendo? A gente vê números, a gente vê coisas e a gente toca nas coisas que são físicas. Mas como é que tu vai vender um show pra uma pessoa prometendo pra ela se emocionar? Como é que tu vai explicar? Por que eu vou contratar o Rodrigo e pagar tanto e não vou contratar o Rodolfo? Entende? Como é que eu faço pra botar valor financeiro numa coisa que não dá pra ver? Que não tem peso, não tem cor. É transparente. Entendeu? Essa é a parte mais complexa de tu, na arte, conseguir mostrar valor. Porque as pessoas, elas enxergam só aquilo que tá à frente dos olhos. A criatividade, que é o que faz muitas empresas prosperarem, a criatividade, ela é invisível. Tem uma lógica disso que eu adoro, que é o que eu vou dar a ouvir, ninguém ouviu. Se eu me propuser a compor, de verdade, naquela linha que tu estava dizendo antes, eu me propor a dar a ouvir o que ninguém ouviu. Então, se eu conseguir tocar no evento de alguém e essa pessoa se emocionou, é porque eu dei a ouvir uma coisa que ela nunca tinha ouvido. Porque ela se emocionou com aquilo. Só que isso também funciona com a perspectiva de uma poesia. Isso também funciona com a perspectiva de um quadro. De dar a ver aquilo que ninguém viu. Nicolau, o sistema solar, a primeira tentativa de desenho do sistema solar foi uma obra de arte na época que os caras não conseguiam nem voar 200 metros pra cima da gente. Como é que ele fez isso? Ele é a perspectiva da arte. Ele tava lá imaginando. Os ET mostraram pra ele. Os ET mostraram pra ele, né? Cara, tu sabe que eu sou meio aficionado também por ver essas coisas. Depois que eu li o Sapiens, eu comecei a abrir os olhos pra coisas antigas. E uma das coisas, assim, assuntos que me deixam super curioso, que não tem respostas, que eu tento usar a criatividade, mas não alcanço. A gente já não sabe como construir as pirâmides do Egito. Já tentaram mostrar de várias formas e nenhuma comprova. Não coube, né? Mas aí tem uma coisa pior que isso. Como pode, numa época que não tinha comunicação no mundo, ter pirâmides em vários lugares do globo terrestre, sabe? No mesmo formato. Aí é pior o negócio. Aí a coisa piora, porque daí, tipo, além de tu não saber como explicar, tu não sabe como isso foi espalhado através do globo. O conhecimento disso foi espalhado. Porque as pessoas não tinham comunicação na época, né? E era longe, isso aí é longe, não foi a pé ela ver, né? Tu sabe que eu tava lendo um pouco outro dia sobre a história dos farrapos e tal, e diz que uma coisa meio posta naquela época era o seguinte: digamos que a gente tinha um posto militar, vamos dizer, aqui em Bento, e o próximo ponto era lá em Porto Alegre. Tô usando um exemplo, 100 quilômetros, né? Pra fazer as coisas funcionarem de um jeito legal, qual era a lógica? Legal, quero dizer rápido. Vai ter vários pontinhos daqui até lá que vai ter alguém. Então, nós vamos pegar... Um cara vai sair daqui e vai andar 10 quilômetros a cavalo na lenha. Quando ele chegar lá, ele passa a carta para outro que vai andar mais 10 quilômetros a milhão. Ah, que legal. E aí, ele fazia 100 quilômetros. Se eu tivesse que fazer 100 quilômetros numa pauleira, não dava. Tu ia começar eu ia começar rápido. E depois ia baixar, baixando, né? Mas nessa lógica, tu fazia chegar rápido lá na outra ponta, porque tinha uma... E qual era o papel do cara? O papel do cara era ficar lá sentadinho,
Opa, chegou alguém, pega o troço e sai. Que louco isso, né? Mas tudo faz a ver, sentido, né? Tudo a ver. Inclusive, tu fez me lembrar uma história que a minha mãe, ela teve uma história com pombo correio lá em Novo Hamburgo. E existiu. O pombo correio, ele era muito usado pra levar comunicados, né? E como é que eu nunca entendia como Mas uns deviam se perder no caminho, né? Não, o eu gavião acho que comeu sim, o pombo. poderia acontecer de perder mensagem. Nós vamos pensar. Não, começou a pensar. Não, é que, cara, olha como é que é. Os dois artistas juntos não dá muito certo. Desculpa vocês que estão assistindo, tá? É que parece conversa de dois malucos, mas tudo tem nexo. Lá no final, tudo vai se Quando conectar, vocês né? olharem pela quarta vez o podcast, vocês vão entender que existe uma linha dourada ali que costura tudo isso. Mas aí, voltando, o cara fica pensando sobre as curiosidades. Cara, como é que pode um pombo correio ele ir num lugar certo lá? Cara, não é que o pombo correio vai lá no lugar certo. O pombo correio volta. Isso. Ele foi criado naquele lugar. Isso. Ele tem um GPS natural, que é do bicho. E aí a gente pega o pombo correio, leva fechadinho na gaiola até lá na casa do sei lá onde. E solta ele pra ele voltar com a resposta. Não é que eu solto ele aqui, ele... vai pra Garibaldi agora. Maravilhoso, né? É louco isso, né? Então, realmente, isso é uma coisa... E agora descobriram a máquina de anticítera. Cara... Diz que a inteligência artificial reconstruiu a máquina de anticítera através de coisas que estavam escritas nela. Pesquisem sobre a máquina de anticítera, vocês vão entender. Um mecanismo que media todos os astros, que a gente não tem hoje, feito há mais de 2000 anos atrás. Achado num naufrágio em Anticítera, que é o local, né? Eu sou aficionado por isso. Mas como, velho? Como os caras conseguiram fazer isso naquela época? Um mecanismo tão perfeito que media até os eclipses. De bronze, feito à mão. Ah, não, né? Nós não temos equipamento pra fazer isso hoje. Mas sabe que um pouco da perspectiva disso que você tá falando... E tem a ver com a história de ser músico também. Que as pessoas vinham me perguntavam assim... Cara, como é que... Tu já deve ter passado por isso 1 milhão de vezes. Eu queria aprender a tocar violão, qual é a tua dica e tal? E eu sempre dizia o seguinte, cara, tem que ter bunda. Mas como tem que ter bunda? Cara, tem que ter bunda pra sentar e exercitar, porque, por exemplo, no começo vai ser ruim, cara. Tu não tem calo na ponta dos dedos, vai doer, tu vai fazer pestana e tu vai ver que não sai som e tu vai achar um saco. Do violão por causa disso. E tu vai desistir porque não sai som e tal. E, cara, tu vai ter que insistir até que um dia tu vai ver que tá saindo som, né? Mas eu acho que a gente tá passando por um momento, enquanto sociedade e tal, que a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo, eu não sei se não tem tempo, ou as pessoas não têm mais a capacidade de, tipo assim, ó... Cara, tira um tempo com tranquilidade, com calma, pra ficar 1 hora aqui ouvindo o Rodrigo. Cara, olha só. Será que você não vai aprender alguma coisa? Eu fui tirar uma música semana passada pra um evento. E eu tava tentando tirar a música do ar. Como do ar? Eu esqueci que eu tinha que escutar a música primeiro pra mim saber como é que tocava. É raro, mas acontece muito isso. Eu tava querendo tocar a música, mas eu não sabia nem por onde é que eu começava. Mas eu tava na minha cabeça querendo preparar o som, entendeu? E aquilo começou a me perturbar, porque é o WhatsApp chamando, é o Facebook, é o Instagram, é gente ligando. Cara, Tá, como é que se fazia antigamente? Vamos ouvir a música. Opa, ela começa em sol. Sentei e escutei a música. E aí eu percebi que a música tinha uma introdução de 45 segundos. Nossa. Eu falei, nossa, mas que música velha, né? Porque hoje em dia já entra no refrão. Depois tu desenvolve. Porque eu preciso, por causa do algoritmo, atacar as pessoas nos primeiros 3 segundos. Se não atacar nos 3 segundos, ela já vai pra outro vídeo. Porque no TikTok a gente assiste 48 vídeos em 1 minuto, né? Tu entendeu? É tunk, 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 tunk. Tu pega ali os shorts do YouTube. Tu pega ali... Mas, cara, deixa eu fazer um louco. recorte disso, assim. Tem teoristas
teorias de teoristas de que tem muita coisa mais antiga que já entregava o refrão nos primeiros 3 segundos. Freak out! É o refrão na abertura da música. Mas isso é mais voltado, eu acho, olhando, já ligando o som que tu fez, a quando tu tá no momento festa. Aí já tinha que dar ali pra não deixar morrer. Tá, ok. Help, I need somebody. Tipo, tu vê que é sempre as mais animadas. Nunca as lentas. Pois é, agora vamos atrás da teoria. Acho que faz sentido, faz bastante sentido. Porque eu imagino que tinha muita música na época, era feita já justamente pra botar a galera pra dançar. Faz sentido. Aí não tinha tempo. Faz sentido. Agora, quando é uma coisa mais lenta, quando eu quero emocionar, né? É uma escadinha, né? É uma escadinha que tu tem que ir elevando. Porque sempre tem aquela coisa, começa devagar, vai aumentando e termina pra cima. Sim. Então depende do momento, vai mudar o sentido. Tu sabe que uma das perguntas que eu tinha anotado aqui pra gente conversar era de que se tu tem clareza de que tu é um grande comunicador. Isto eu vim desenvolvendo de um tempo pra cá, mas eu não tinha essa clareza. Na verdade, eu nunca pensei sobre ter clareza de se eu toco, se eu canto, se eu comunico. Mas tu tá passando uma mensagem ali, né? Eu me dei por conta disso pouco tempo atrás. E isso me deixava nervoso sempre antes dos shows. Porque eu não tava entendendo qual é que era o meu papel. Quando eu entendi que o meu papel era levar pras pessoas um dia melhor, e que eu era um instrumento usado pra levar uma coisa boa, uma mensagem bacana e tal, eu comecei a ficar mais tranquilo. Não que eu não fique nervoso antes do show sempre, né? Quem não fica nervoso antes da prova não tira 10. Eu tenho aquele negócio da ansiedade do desempenho. Já ouviu falar disso? Sim, claro. É aquele cara que pensa, puta, será que vão gostar? Ah, falei palavrão. Minha mulher falou que não é pra falar palavrão. Mas eu vi um estudo também de Harvard. São só termos técnicos. São termos técnicos e diz que pessoas que falam palavrão, elas são mais confiáveis. Eu ouvi falar isso aí. Agora não sei se é verdade. Meus filhos que não me escutem, né? Então, o que acontece? Eu comecei a me dar por conta de que eu tava levando uma mensagem. E aí é que a coisa começou a tomar um sentido diferente na minha cabeça. Que enquanto que tu é somente músico, tu tá muito preocupado com como tu toca, se tu toca ou canta bem, com o repertório, com aquela coisa que, cara, só a música por si só... É que isso tem mais a ver com o artesão do que com o artista, né? Isto, que é o que eu te falei antes, que eu não acho que a arte, ela possa ser precificada, sabe? Tipo, eu conheço grandes artistas que não tocam, não vivem da música, porque eles não admitem ter que vender. Tem gente que não quer vender. Eu conheço um cara que toca piano, que é um monstro, que, cara... Tu fica apavorado vendo o cara tocar, mas nunca vai fazer um show. Porque ele não quer estar no palco. Eu tive um momento da minha vida, eu compartilhei isso com alguém esse final de semana. Deixa eu pensar com quem que foi, cara. Numa conversa, num almoço, assim. Porque eu me lembro de eu passar por uma situação da gente construindo o posicionamento de uma empresa e a gente tentando encontrar um discurso bem verdadeiro, assim, do porquê que aquela empresa existia, para que aquela empresa estava ali se dispondo a vender aquele produto e tudo mais. E a gente passou um dia trabalhando em torno daquilo, e quando a gente chegou na mensagem mais consistente, mais poderosa, que todo mundo estava de acordo e tal, teve um cara que levantou e disse, não, pare um pouquinho, tá errado isso aí. Porque a gente tem que deixar mais claro, a gente tem que deixar claro aqui que nós estamos aqui para ganhar dinheiro. E aquilo naquele momento, cara, naquela época me machucou. Eu fiquei machucado com aquilo. Porque daí o cara ainda virou pra mim e disse... Porra, tu, por exemplo, pra que tu tem a tua empresa? É pra ganhar dinheiro, né? E aquilo me machucou naquela época. E eu acho que eu vim trabalhando e amadurecendo e tal. E aí eu acho que tem uma coisa que é o seguinte... tem um pilar que é como a gente olha pra grana. Porque se não tiver isso, ou eu sou uma ONG, ou eu sou um fudido, né? Só que tu sabe que tem a ver isso aí que tu tá falando, sabe por quê? Nossa, a gente tem que olhar pra isso, cara. Tem que olhar pra isso, só que assim, mas também, só pra fechar, racionais, né? Dinheiro é bom sim, e eu quero, se essa é a pergunta. Mas a minha mãe fez de mim um homem, não uma puta.
Com o perdão da... Sim, né? sim, sendo bem honesto. Sendo bem verdadeiro. Nós não estamos aqui no Topa Tudo por dinheiro, né? Se alguém chegar lá pra ti e dizer assim, não, Rodrigo, tô pagando, quero que tu toque... Ah, mas aí é que eu vou embora. Mas aí é que nós vamos embora, né? Que não é assim, né? Mas nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Não, cara, mas é isso que eu vou te dizer. Me machucaria também. Naquela época. Hoje, como consultor de empresas que sou, legal. Essa é a tua verdade. Então nós temos uma empresa dinâmica que vê o lucro e vai também prover e prever para as pessoas uma economia. Então tu é o cara que tu é matemático. Beleza, tu quer muito dinheiro e a gente quer muito agradar os clientes. Então seja verdadeiro e dá-lhe, meu negócio é dinheiro, por isso vou fazer o melhor preço para vocês. Pá, já é a visão. Hoje eu já consigo fazer essa filtragem e deixar o cara ser verdadeiro. Porque tem cara que não quer saber de arte. Fato. Tem cara que não quer saber de musiquinha, de mimiminha. Cara, não, eu quero alface 1,99, eu quero isso aqui. Vai lá que tu na Berro não trabalha com gente de mercado. Claro que ainda sim. faz essas propaganda velha, ultrapassada. Doriana, sei lá, 3,99, se comprar 3 unidades, não sei o quê. Funciona. Funciona. Tu sabe que eu tenho uma perspectiva que eu estabeleci pra mim mesmo, que é o seguinte. Se tu quiser deixar claro pras pessoas que esse é o teu basquete, é isso que tu quer fazer, cara, tá tudo certo, velho. Se é a tua verdade. Essa é a tua verdade, vamos em busca disso. Tu acredita que ela é vencedora, que é através dela que a gente vai fazer as coisas darem certo? Tamo junto. Não me convida pra contar uma mentira. Ah, bom, agora tu tá sendo verdadeiro. Não, cara, tá sim, entendendo? Tipo, vamos fazer uma coisa, mas que seja tu. Porque, cara, tá tudo certo, velho. Se é pra vender alface, se é pra vender mix de folhas verdes com tomate, com balsâmico tralalá, por R$19,99. Tem problema nenhum, cara. Tamo junto, nós vamos te ajudar nisso. Agora, se tu me convidar pra fazer isso e esse teu balsâmico aqui for de mentira, e essas, cara, enganar, né? Não conta comigo. Não conta comigo. Mas é por isso que tu tem 20 e tantos anos de empresa. 20 e tantos anos, achei tão bacana isso aí. Mas sabe por quê? A história do 20 e tantos anos, eu não sei se eu lembro se eu contei isso em outros. Porque tinha o programa da MTV que era dos 20 e poucos anos. Tu lembra disso? Não, na década esse eu não acompanhei. Cara, na MTV teve um programa que era dos 20 e poucos anos e tinha uma música do Fábio Júnior na abertura do programa que tinha sido regravada pelos Raimundos, que é Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Sim, eu me desfaço dos teus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Sim, eu me lembro dessa música, sim. E aí, eu disse, tá, mas eu não... Putz, mas 20 e poucos, então é 20 pra menos, né? Não, mas é 20 e tantos, é 20 pra mais. A tua barbinha branca já é 20 e tantos. Né? Branqueou, né? Não, e só que eu também, a minha mulher que gosta que eu fico de barba... Vê se o Fabrício dá um close aqui. Não precisa, Só que eu não tiro a barba, porque senão eu fico com cara de traquinas. Sério, eu tenho uma cara de bolacha. E aí eu deixo a barba, fico com cara mais de homem, assim, né? Sabe? Cara, Rodrigo, tu tava contando algumas histórias sobre estrada. A gente tava falando antes sobre estrada, Deus, né? Aí daí nós temos... Nós vamos ter que fazer alguns capítulos. Alguns capítulos. A gente nunca se cruzou na estrada tocando por aí. O que é uma pena, porque sempre quando a gente conversa, e a gente se conversa a cada tantos anos... Quase isso, né? Que eu sempre penso, puxa, eu gosto tanto desse cara... Como eu queria ter estado mais perto dele. Ah, que bom, cara. É legal isso, sabe? Como eu gostaria de ter cruzado... E é verdadeira recíproca, assim. Com ele mais vezes. E claro, cada um tem sua loucura, vida, né? Cor. E cara, então tem algumas pessoas que a gente tem assim um carinho e gostaria de ter estado mais próximo, mas a vida não bota quem a gente quer. Tamo junto. Vai rolando, né? Tamo junto. Então, mas talvez seja disso a nossa genuinidade, autenticidade da nossa relação. Porque sempre que a gente se encontra são em situações super legais, assim. Legais e como é que seria
não previstas, né? São... Insólitos. Tipo, a gente se encontrou lá no pátio do Caça e Pesca. Imagina, né, cara? Na única vez que eu fui lá. Cara, porque eu não ia, né? Não ia. Os 100 anos do Esportivo, né? Sim, uma das vezes que a gente se falou, né? Foi lá tocou o hino do Esportivo, né? O Esportivo, eu já fiz umas coisas muito legais. Tipo, montar o piano no meio do campo. Lá no estádio? Lá no estádio. Ah, que massa. Há muitos anos atrás. Há 20 e tantos anos atrás. Aí eu montei o piano no meio do gramado, que eles iam abrir o Gauchão com o Grêmio naquela vez. Tava a Rádio Gaúcha aqui. Cara, isso já faz 20 e tantos anos e até hoje eu vou no posto de gasolina abastecer e tem um frentista que trabalha no mesmo posto há todo esse tempo. Ele, e aí, Pedro Ernesto Denardim, falando não sei o que e tal. Ele sempre fala, porque ele tava ouvindo a rádio aquele dia. E ele fala sempre daquilo. E eu, cara, como pode ter marcado tanto essa criatura? Não tem uma vez que eu vou no posto que ele não fala desse assunto. Mas, cara, já que tem essa pauta dos 20 e tantos anos, tem coisas que tu tenha convicção, assim, e que tu carregue contigo, que tu lembra de serem verdades tuas há 20 e tantos anos atrás. Há muitas. E que tá contigo até hoje, assim. Tipo gostar de servir. Tá. Porque há 20 e tantos anos eu acompanhava a Inês Rissardo tocando música italiana. Por aí a gente fez shows no Brasil inteiro, porque era bem na época das novelas italianas. E é verdade. Na época das novelas italianas, cara, tinha tanto evento italiano. Nós fazia 15, 20 shows por mês. Além de tocar, claro, na Maria Fumaça, no turismo, aqui na Casa Valuga, todas essas empresas, né? E volta e meia, quando eu não tô muito feliz por alguma coisa que acontece, que não são flores, né? Tem dias que tu não tá contente, né? Tem dias que aconteceu uma coisa no show que tu não gostou, que alguma coisa deu errado. Tu fez tudo pra dar certo, tu chegou lá e não deu certo, deu errado. E isso acontece, né? É raro, mas acontece muito. E eu me lembro quando eu carregando as caixas de som pra montar pra ela e pra passar o som pra ela e pra fazer as coisas e deixar tudo perfeito. Que ela subia no palco e só cantava. Eu me lembro de eu sorrindo carregando as caixas de som. Aí eu fico pensando, nossa, eu gostava de fazer aquilo. Eu voltaria a tocar com ela hoje. Entende? Todas as coisas que eu fiz no meu passado, eu voltaria a fazê-las. Aí é que eu penso, cara, eu sempre fiz de verdade as coisas. Então não tem problema se eu sentar no hotel hoje pra tocar. Claro que o cachê muda, a gente se valoriza. E não tem... Eu tocava todos os dias no Hotel da Londres, por exemplo. Eu voltaria hoje a tocar lá. Foi o quartel, né? Foi, nossa, ali eu toquei demais. Hotel da Londres, Vitória, Vinocapitol, eu fazia tudo. Então, tipo, eu voltaria a fazer estas coisas há 20 e tantos anos atrás. Porque eu fazia... Eu sempre fui escolhendo fazer coisas que eu gostava. E acaba que, cara, é impossível tu fazer o que tu gosta. E tu fazer bastante o que tu gosta, tu não ter sucesso no teu negócio. Uma outra coisa importante. Tem gente que fica pensando muito em trabalhar para alguém, mas não tem coragem de trabalhar para si. Gastaria 8 a 10 horas para trabalhar numa empresa por dia, mas não gasta 1 hora para trabalhar no seu nome, no seu negócio, na sua coisa. Tu tá me chamando a atenção aqui junto, tamo junto. Não, nada a ver. Nada a ver. Porque tu trabalha no teu negócio, imagina quanta gente não, mas é fato que eu me negligenciei durante muito tempo aí. Tu acredita nisso? No quê? Que tu te negligenciou. Mas eu tenho... Em relação a que tu quer aparecer como? Tu quer te mostrar como? Eu não me mostrava. Né? Mas tu não te mostrava porque tu mostrava todo mundo? Claro. Então, não dá pra fazer tudo, né? Não, mas eu não quero me absolver, eu quero me punir aqui, né? A máxima em casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Sim. Sabe isso? Eu não toco muito em casa, realmente. Toco mais por grana mesmo, entendeu? Não, é que assim, ó, vou ter que ser honesto. Eu vi o Derico falando sobre isso numa entrevista num podcast. Que diz assim, cara, se o cara o Derico que tocava flauta no Jô Soares, sim. né? Saca, também eu toquei com ele.
Ah, é? Sim. Que legal. O Derico diz assim, bicho, se tu me chamar, não me convida pra trazer minha flautinha aí na festa de alguém e tá pra tocar, porque vai ser um saco, cara. É eu escrito isso ali. Não me convida, porque, bicho, assim, se eu vou na festa, eu quero ficar com as pessoas e tal, eu quero conversar. Aí eu vou ter que tocar, minha mulher vai ficar me enchendo. Isso o Derico falando, não Mas eu, tá? olha, eu tô lendo as palavras, Né? assim. Porque, pra mim, aquilo ali é trabalho, né? Tu nunca vai me encontrar num churrasco tocando. Eu não gosto muito. Meus amigos Eu também não todos, gosto. assim, ficam chateados. Eu falei, cara, é o seguinte… Pô, primeiro que piano, né, cara? Não, eu quero comer, trambolho eu quero desse. beber, tá ligado? Eu não quero ficar ali trabalhando enquanto vocês contam piada. Entendeu? Tipo, nada a ver. Não… E outra que assim, ó, as coisas que eu gosto de tocar, talvez ninguém goste de ouvir, sabe? É um outro problema, né? Sabe? Porque eu gosto de tocar as minhas coisas, eu gosto de ficar exercitando. Que é coisa bem boa do que tu ficar descobrindo harmonias novas no piano, no teu caso, e talvez no violão, no meu, de tu ficar… Mas tu sabe que tu tava falando um negócio ali de se cobrar, Cara, tem várias coisas que eu me cobro também de coisas que eu não tive sucesso. Várias. Na verdade, é a maioria, né? Porque a gente tem sucesso em determinadas coisinhas. É isso que eu passo também muito nos treinamentos nas empresas. Que o melhor vendedor do mundo é o cara que ouve mais não, né? Então, se tu não gosta de ouvir não, tu não vai vender nada. Fato. Porque a cada 100 nãos, se tu conseguir um sim, tu é bom. E muitas vezes as pessoas não têm a resiliência e a paciência de insistir no não até ele converter num sim. Por exemplo, eu gostaria de emagrecer a minha vida inteira. Nunca tive sucesso nisso, porque eu não tenho essa resiliência que eu tenho pra trabalhar e pra tocar, pra cuidar, vamos dizer, da alimentação, sei lá o que e tal. Eu ir na academia, eu não tenho essa disciplina de ir na academia. Já entrei 200 vezes. Dura sempre uns dias. Depois eu desisto. E é engraçado isso, porque às vezes a gente tem sucesso em determinadas coisas da tua vida, em outras tu é um fracassado. E isso é que faz o colorido, isso que faz a gente ser o que a gente é. Claro. Não é um cara que tem sucesso em tudo. Eu vejo um monte de gente que tá cheio do dinheiro, que bababá, mas o cara é um fracassado na vida pessoal. A família do cara é toda desconectada. Tipo, nada funciona direito. Não que eu não tenha meus problemas de família também, porque todo mundo tem. Então, a gente não é perfeito em tudo. E a gente não é fracassado em tudo. No final das contas, a gente faz um balanço. Tô legal aqui, tô legal ali, aqui tá ruim. Tem que melhorar. É isso que faz a gente continuar caminhando. É. Entendeu? Porque em algumas áreas da vida, tu gostaria que tivesse sido diferente. Não foi. Dá tempo ainda? Acho que dá. Porque eu tava na palestra do seu Otélio Drebs, das Lojas Labs, que é meu amigão. E ele tá com 91 anos e ele acabou de abrir um CNPJ, uma empresa agora com 90 anos de idade. Uma financeira. Ele abriu um serviço de financeira com 90 anos. Então, eu acho que às vezes a gente fica… A nossa perspectiva de vida tá aumentando… Com ela tem que aumentar a perspectiva de trabalho, né? De envelhecer fazendo alguma coisa bacana. Eu tô com 46. Eu fico pensando hoje, cara, até aqui eu tô na corrida dos ratos. Eu trabalho de meio-dia pra comer de noite, assim, trocando em miúdos, né? Agora, daqui pra frente, eu quero estruturar a minha velhice de forma que eu tenha grana… que eu tenha vontade de fazer as coisas, que eu tenha saúde pra continuar fazendo. Tá entendendo? A gente tem que pensar nessas coisas. O Roberto Justus um dia tava dizendo assim, cara, eu cuido da alimentação, eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu cuido do dinheiro. Eu não sei se eu vou chegar aos 80. Mas, se eu chegar, eu vou chegar melhor que os outros. E quando ele diz melhor, é não melhor em comparação. Mas melhor é tipo, vai chegar melhor do que as pessoas que não se cuidam, né? Então, eu acho que a vida da gente tem que ser esse equilíbrio entre o trabalho, entre o lazer, entre cuidar da mente, principalmente, cuidar da saúde, cuidar da alimentação. Porque se tu não cuida do teu corpo, não cuida da tua vida, tu não consegue entregar o melhor no teu trabalho. E as coisas, elas vão se multiplicando e daqui a pouco…
para. Do nada, sabe? E é que nem eu disse no início do podcast, tudo passa tão rápido. Às vezes a gente não tem tempo pra parar, porque pra mim esse podcast aqui ele é legal porque, cara, é um momento de eu refletir, de eu ouvir coisas, de eu falar coisas e eu pensar o que tá faltando, vamos tentar mais uma vez, vamos melhorar aquilo ali, vamos continuar. Tem gente que desiste. Quem foram as principais referências pra ti, assim, nessa trajetória? Porque tu tá falando de um monte de coisa que eu acredito, pelo menos, que às vezes a gente só consegue se dar conta de algumas coisas à medida que tu tem um bom exemplo. Que tu tem uma referência de alguém que tu diz, cara, olha só, fulano. Eu tenho uma perspectiva, por exemplo, assim, de eu estudar de casa, dos meus pais, assim. Não que eu visse eles como pessoas estudiosas, mas eu, em um momento, eu disse assim, cara, minha mãe, meu pai, eles fizeram uma faculdade, eles tinham uma função na sociedade que foi claramente formada. Eu preciso encontrar meu espaço dessa forma e eu tenho que levar a sério isso que eu vou fazer, assim como meus pais fizeram, pra eu ter meu lugar na sociedade, assim, senão não vai ter. Sim, tu veio com uma forma, no caso, que fazia lógica, fazia sentido pra ti. Tu via o exemplo dos teus pais e tu seguia isso e tu achava que isso te colocaria onde tu gostaria de estar. Eu acho que isso é padrão pra famílias que têm carinho e amor. Porque se o teu pai e a tua mãe não tivessem te dado amor e carinho, tu não veria eles como exemplo. Por melhor que fosse os Por exemplos. melhor que fosse. Por mais bem-sucedidos que eles fossem, Porque a gente vê muitas famílias… a gente vê muitas famílias assim que o pai é super bem sucedido, tem muita grana, coisa errada. Os filhos, a primeira coisa que dizem, eu jamais quero ser isso. Eu jamais quero fazer nada igual ao meu pai. Não, mas eu não queria. Não, a formação, né? Sim, eu a sei. formação. E tu sabe que era legal porque assim, minha mãe trabalhava no universo jurídico, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e eu dizia pra mim mesmo, pai, eu não quero trabalhar com isso. Não, isso sim, mas eu te digo da formação. Total. A pessoa não quer nem ir pra faculdade. Fala, não, isso eu não quero fazer de jeito nenhum. Mas além do núcleo familiar, assim, eu tenho clareza de um monte de gente que eu cruzei na vida e que eu tive muito aprendizado. E consegui fazer leitura de aprendizado de pequenas coisas que aconteceram, assim. Quem foram as pessoas que mais te geraram aprendizado, assim, nesses últimos… Cara, tem muita gente… É difícil falar, mas, por exemplo, Tarcísio Miquelon, aqui em Bento, conhecido por tantos. Um visionário. Então, como eu trabalhei tantos anos dentro da Londres, participei da construção daquela ópera do vinho. É mesmo, teve isso aí, né, isso cara? aí. Daí a gente fez com aquela galera que veio lá de Parintins. Isso. Foi grande isso aí, né, cara? Nossa, a própria Inês me ensinou muita coisa. Sabe? Claro que meu pai e minha mãe também, não preciso nem falar, né? Desde o início eu tive uma família assim, ó. Meu pai, minha mãe, meu irmão, com muito amor e carinho, sabe? Com muita presença. O meu pai ensinava algumas coisas, a minha mãe ensinava outras coisas. Entendeu? Então eu venho de uma família que gosta de gente. Entendeu? Então isso já muda tudo. Porque a gente é feito de relacionamentos. A gente é feito de conexões. As pessoas te convidam pra estar num ambiente, pra sentar numa mesa. Entendeu? Eu não trouxe o Sapiens, que tu falou antes. É um dos livros mais… Eu botei aqui alguns livros que foram importantes desses últimos… Sapiens. O Sapiens é maravilhoso. Mas, cara, tem uma reflexão no Sapiens que eu acho sensacional, que é o seguinte. A espécie humana é a única espécie… Se alguém tiver lido e quiser me corrigir, bota aí nos comentários depois se eu falar alguma bobagem. Mas no Sapiens está dito o seguinte, a espécie humana é a única espécie em cima da Terra que um serzinho depende de outro para sobreviver. O que quer dizer? O cavalo, quando nasce, e o cavalo, a gestação do cavalo é maior do que 9 meses. Não lembro quantos meses é. Mas o cavalo nasce… Cara, não sei se tu já viu o parto de cavalo. Eu já vi. Cara, o cavalo cai, dá umas… E ele se levanta e sai caminhando. Ele já sai pastando, né? E sai meio que pastando e procurando a teta da mãe e tal, né? Que louco isso. O ser humano, se a gente nascer, ficar eu e minha mãe ali quando eu nasci,
e não tiver outro ser humaninho pra ajudar, a gente não sobrevive. Não, exatamente. E olha que legal que é essa perspectiva. O Homo sapiens, ele se diferenciou do homem de Neandertal, que foi, então, esse salto aí, né, de evolução, porque foram as espécies ali, os exemplares da espécie que se deram conta de que a gente dependia um do outro para evoluir. Conseguia formar tribos, né? Isso. Então, os homens e as mulheres que se comportavam de uma maneira mais hostil, de não querer o outro junto e participando, acabaram entrando em extinção. O homem de Neandertal, ele coexistiu com o Homo sapiens. Isso foi uma das partes do livro que eu achei mais interessante, porque ele mostra o bem e o mal do ser humaninho, né? Uhum. Porque a gente sempre acreditou que as coisas, elas vinham tipo... primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Não, mas se conviveu todo mundo junto é porque alguém acabou com alguém, né? É. Mas o homem de Neandertal, ele deve ter... Sucumbiu, porque se não conseguia conviver em sociedade e tendo a clareza de que a gente depende um do outro, se isolou em algum lugar e morreu de fome, de inanição, de... Uma outra coisa que ele fala no livro também é que vence no mundo quem tem mais cópias de DNA, né? Sim, porque à medida que tu te aperfeiçoou... Claro, e é por isso que hoje é capaz de grandes países com grandes populações dominarem o mundo sem precisar dar nenhum tiro, né? Eu não preciso... hoje a guerra ela é tão silenciosa que o cara pode dominar um país sem dar um tiro, sem fazer absolutamente nada. Uma coisa que eu sempre penso assim... Qual é que é a maior religião do mundo? E o que faz o mundo girar? É o dinheiro. Quem tem mais dinheiro domina. Ponto. É isso. Não é quem tem a maior pistola, não é quem tem a bala. Não. Quem tem mais dinheiro domina o mundo. Por isso que a gente vê hoje grandes países, a gente dá uma estudadinha de geopolítica, você já começa a entender por que as peças estão se movendo de tal forma. É porque o dinheiro, ele troca de mãos, né? E tu sabe que... Puta mundo injusto, né? Nunca foi justo, né? Nunca foi justo, né? Nunca foi justo. E tu sabe que quando a gente pensa desse jeito, assim, é uma coisa legal que às vezes algumas pessoas me questionam, assim, sobre a minha perspectiva política e tal. E eu acho que esse sistema, essa lógica que a gente tá falando, ela é uma lógica capitalista e tá posto que o mundo é capitalista. Inevitável. Né? E eu não tenho nenhuma vontade, não tenho energia, não tenho nenhuma disposição de achar que seja possível desconstruir isso no planeta para construir uma outra lógica. Nunca será, porque mesmo na época do escambo, quando o mundo parecia um pouco mais socialista, ele era um pouco mais, né, digamos, justo, não sei te dizer. Já tinha ali. Quem tinha mais pra trocar, conseguia trocar com mais gente. E eu não tô fazendo juízo de valor se eu acho isso legal ou não. Tem muitas coisas que essa questão da grana impõe pra sociedade que são horrorosas, que são injustas. Mas é fato que pra transformar essas coisas, precisaria de um desligar o disjuntor e reiniciar o sistema. Isso não existe. Que eu não tenho disposição de passar por isso, assim. É a inteligência artificial que vai olhar pra nós e vai dizer: bah, mas o problema é que a solução do mundo é o ser humano, mas o problema do mundo também é o ser humano, né? Cara, tu sabe que tem duas coisas que... Eu vou ter que comentar outro podcast que eu fiquei maluco, assim, ouvindo essa semana, que eu não tinha parado pra pensar, o do Thiago Matos. Que ele diz o seguinte: cara, vai chegar um momento que a internet vai morrer. Que as redes sociais vão morrer. Porque a gente não vai mais parar pra olhar as coisas que os robôs estão fazendo. Porque qual é a moral da história? Se o Thiago Negro grava vídeos com inteligência artificial, é o robô falando no lugar dele. Uhum. E o texto que tá lá acompanhando é de um robô, também foi um robô que fez. E aí eu, Rodolfo,
contrato um robô para agir nas minhas redes sociais, para interagir com vários perfis, para gerar mais audiência para mim. Então tem o meu robô interagindo com o teu robô. Chega uma hora que a gente olha para isso que tá acontecendo e diz, cara, não tá mais fazendo sentido. O que tá acontecendo ali é tudo feito por inteligência artificial. Tudo fake? É tudo fake. Vai morrer. Mas e aí veio o que no lugar? Não sei, né? Os pensadores dizem que vem... Cara, Mas só pra terminar o raciocínio, de que tem uma perspectiva de o que sobra pra nós, então. a criatividade. As profissões que mais terão valor são as profissões de criatividade. Por exemplo, na semana passada, quando eu tava preparando o material de PowerPoint, e agora tem sites que fazem isso, eu não tava conseguindo evoluir no negócio, né? E aí me falaram, tu vai lá na inteligência artificial, não sei o que, tal, app, tu vai lá e tu escreve o prompt lá, né? Tudo que tu quer. E aí O livro do Túlio. E aí tu vai pedir pra ele criar pra ti. Tá, tudo bem. Aí criou a palestra lá, tudo em PowerPoint certinho, né? Aí exportei isso em PowerPoint e abri no meu PowerPoint. Mas eu não gostei desse negócio aqui. Teria que ser assim. Aí mudei. Esse fundo aqui também não tá legal. Eu tentei mudar umas 4 vezes lá no app, né? E não ia de jeito nenhum, sempre vi uma coisa diferente, porque a inteligência artificial não entende. Eu quero esse copo, mas eu quero o copo cheio. Aí ele te desenha um outro copo. Não, mas eu gostei daquele copo anterior. Tu poderia repetir o copo anterior e botar ele cheio de água? Ele vem um outro copo, um terceiro copo. Ele nunca volta. Vocês podem pegar e fazer esse teste. Mas eu gostaria que tu fizesse o texto dessa forma. Ele escreve uma outra coisa. Ele já não escreve mais como ele escreveu da primeira vez. Ele não é capaz ele não é capaz de ter a tua criatividade, a tua ideia. Sim. A ideia, ela é insubstituível. Sim. Essas coisas que tu tá falando, eu acredito que ele vai corrigir. A inteligência artificial vai dar um jeito de corrigir essas coisas. Mas não tem hoje. O que acabou acontecendo no final? Eu refiz todo o arquivo do jeito que eu queria. Tem um artigo de um cara circulando aí, que é pra todo mundo tomar muito cuidado, do quanto dinheiro tá se gastando em contratar inteligências artificiais e quanto a gente tá gastando em colocar as pessoas pra corrigir o que a inteligência artificial fez errado. Exatamente, uma até porque enorme. Se vocês não estão se dando por conta, essa semana eu sentei pra pensar nisso. Tá, eu tenho a assinatura do ChatGPT, daí eu tive que assinar o Pro do Canva, porque... Tinha que isso, tinha que aquilo. Porque eu tinha que tirar o fundo de uma foto que eu não tava com saco pra fazer no Corel ou no Photoshop. Aí eu vou ter que tirar esse fundo e aí ele faz automaticamente, mas eu tenho que ter assinatura. Daí tu já perdeu ali 100 pila, pá. Aí daí junto com isso já tem a Netflix, já tem o canal do YouTube que eu assino porque eu não gosto de ver propaganda. Cara, quando tu foi ver, tava gastando, sei lá, R$1.000 por mês. R$1.000 por mês de assinatura de inteligência artificial, de streaming. Mas aí também tem o Spotify, que eu uso pra trabalhar, né? Cara, soma quantas assinaturas tu tem de softwares ou de streamings ou de todas as ferramentas. Eu tenho certeza que vão se apavorar. Tu sabe que, cara, eu gosto de me gabar, assim, de algumas coisas que eu tenho feito com a inteligência artificial, de alguns projetos, que é o seguinte... E serve isso aqui pra gente até daqui a pouco dar uma dica aqui pra quem estiver nos ouvindo. Que é bem legal. Que é o seguinte. Tô fazendo um projeto de consultoria lá pra uma empresa. Eu já fiz, acho que pelo menos nos últimos 12 meses, pelo menos uns 6 projetos que eu vou fazer, dessa forma que eu vou descrever, que é o seguinte. Eu vou pegar todo o histórico de comunicação dessa empresa e todas as estratégias e todas as coisas que foram pensadas nos últimos anos. Me dá aí tudo que tu tiver de arquivo, de documento, enfim. Pego todas essas coisas, normalmente eu iria ler, né? Pego tudo e jogo tudo pra dentro da inteligência artificial e digo pra ela, me ajuda a ler tudo isso aqui, tá? Beleza. E aí eu vou ter conversas com as pessoas, eu vou entrevistar as pessoas. Vou
puxa daqui, puxa dali, tal. Entrevisto as pessoas e gravo as entrevistas com as pessoas. Pego essas entrevistas e eu transcrevo. Em texto. Em texto, todas. Depois que eu peguei todas as entrevistas, eu pego as minhas anotações e eu gravo áudios de 1 hora, de eu ficar conversando, como se eu estivesse conversando com a inteligência artificial. Eu gravo esse áudio e fico dizendo, olha, eu observei isso, eu observei aquilo, tô pensando nisso, tô pensando naquilo. E aí termina tudo isso e eu digo assim, agora eu vou te convidar a ser meu gestor de marketing pra marca tal. Pensa com a metodologia do Philip Kotler e vamos organizar todas essas coisas que a gente falou até agora como se tu fosse o Philip Kotler. O que tu me diria? Cara, vem coisas inacreditáveis. Só que assim, ó, eu perco mais de dias, tipo assim... Sim, pra fazer todo esse estudo. Pra ir colocando todas essas coisas. Sim. Eu não deixo ela desamparada. Eu vou abastecendo essa lógica. Tu deu nome pro teu chat já? Sim, pra cada uma dessas coisas eu crio lá um nome pro chat. Não. A minha é a Sara. Não. Eu chamo... Homem de Ferro. Tá. Sara, olha só, eu tava pensando tal coisa. Oi, querido, tudo bem? E eu gosto que eu chamo ele de Gepeto. Ah, tu chama. Que daí eu gosto que ela fale comigo de forma carinhosa, como eu gosto de ser tratado. Ela dava umas respostas muito secas que eu não gostava. Falei, cara, não, é o seguinte, ó, fala direito comigo, entendeu? Mas acontece, inclusive, por exemplo, de as respostas virem coisas atrapalhadas. Daí eu digo, o que aconteceu? Tu te atrapalhou? Porque aqui nós tava no item 12 e tu tá trazendo uma coisa que é do 1. O que aconteceu? Não, tu tem razão, eu me atrapalhei, tal, e volta. Tem que ter uma paciência enorme. Mas tu tem o Plus, no caso. Tu assina o Plus. Sim. Eu gasto uma grana, né? Mas tu assina empresarial, no caso, pra vários computadores. Isso. Tem Humanos. Muda as respostas, né? Muda. Tem Humanos, que é uma outra inteligência bem legal, porque ela tem uma... Enfim, funciona de um jeito diferente. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim... dá uma perspectiva completamente diferente, mas não entra na questão imaginativa. Porque eu descobri que as inteligências artificiais, elas são proibidas de imaginar. Imaginar coisas é a essência da criatividade, né? Ela pode até compor uma música. Tem várias inteligências artificiais compondo música, certo? Mas elas compõem músicas baseadas em estruturas das músicas de outras pessoas que já existiram. Sim, então ela não tá criando alguma coisa. Não, e outra coisa, eu não tenho a mínima vontade, a mínima paciência. Tem uns caras que me dizem, Rodrigo, tu tem que ver essa inteligência. Eu quero a música country com o violão do Alan Jackson, com a voz do Benson Boone e não sei o quê. E veio a música, e trimassa a música. Você vê, cara, eu não vejo mínima vontade de ir lá mexer numa inteligência artificial, mandar compor pra mim um negócio. A mínimo saco, não gastei até hoje nenhum minuto fazendo isso. Inclusive, eu nem sei qual é o nome das inteligências artificiais de música. Qual é que é a inteligência artificial que me dá curiosidade de mexer? São as de construção de imagens. E aquelas que vão organizar aquilo que eu quero dizer. Tirar o que tá repetido, melhorar a forma que eu falo, tipo, ficar um pouco mais profícuo, um pouco mais conciso, né? De forma que eu possa falar da melhor forma e sem esquecer nada, assim. Mas faço prompt, faço texto, puxo pra cá, daí já começo também a mexer, porque não pego uma resposta pronta. Eu quero dizer tal coisa num grupo de WhatsApp que seja interpretado de tal forma e nesse formato. Beleza. Aí ela te manda o promptzinho lá, o desenho certinho de como é que tem que aparecer no WhatsApp, por exemplo. Eu não tenho saco pra ficar botando aviãozinho e coraçãozinho e certinho. E aí ela faz todos os desenhozinhos, né? Jogo lá. Mas tudo tem que ser lido, tem que ser visto, né? Então, é uma ferramenta. É uma ferramenta que ela veio pra ficar, tá? Só que o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente tá perdendo mais tempo nas pesquisas do que em colocar em prática as coisas. E eu vejo muita gente que fica no projeto. Eu já fiz 3 coisas e a pessoa tá no projeto ainda. Uma das 3 lá deu certo e eu já fui pra frente. E a pessoa ainda tá lá no projeto. Da Apple lá, o Steve Jobs, antes feito do que perfeito.
Ele sempre disse isso. Tá bom pra lançar, depois a gente atualiza. Então eu vejo isso nas empresas, às vezes as pessoas ficam muito tempo no projeto. Claro que as coisas têm que ser estudadas e principalmente os projetos têm que ser muito bem pensados. Mas, cara, tem um momento que tem que soltar. Que nem aquela gravação que nunca acaba. Tu tá no estúdio gravando o teu disco, e aí tu mixa. Ah, daí tu refaz o violão, tu refaz a voz. Aí e, cara, tu não lança nunca. Sim, o disco tu nunca termina, tu abandona ele, né? Tem que abandonar. Tem um momento que tu tem que abandonar e lançar. Agora chegou, né? Porque tem coisas, cara, que só amadurecem na estrada. Pode me dizer o que tu quiser. O que vai ter, né? Pra gente fechar aí nos últimos minutos, o que nos espera nos próximos quilômetros da nossa estrada aí, Rodrigo? Cara, vai saber, né? Tem tanta coisa. Mas o que tu acha que não vai mudar, cara? O que não vai mudar é as pessoas querendo falar com pessoas. Isso não vai mudar. A cooperação entre as pessoas não vai mudar. A gente quer ver gente, cara. A gente não quer ver robô, a gente não... Sabe? Por exemplo, às vezes o algoritmo entende que... Tá, eu gosto de praia, tá? Cara, começa a mostrar umas praias paradisíacas que não existe. Com filtro, com coisa... Tipo, a vida real é insubstituível. As pessoas de verdade são insubstituíveis. Tanto é verdade que eu tô falando que a gente tá cada vez mais procurando coisas de vida real, pessoas sem filtro, tá? Para que a gente possa ver o que é real. Porque a gente é humano e a gente precisa se sentir humano. Entendeu? O contato, o toque, o cheiro, essas coisas nunca vão ser substituídas. Eu concordo contigo e compartilho da mesma crença, assim. Mas eu acho que tem gente... me parece, às vezes, assim, que nem todo mundo tá preocupado com isso, sabe? Mas nem todo mundo tá preocupado com tudo. Eu sei. Tem gente que tá preocupado com guerra. Tem gente que tá preocupado se tu é do Inter ou é do Grêmio. Tem gente que tá preocupado se tu é de esquerda ou de direita. E que daí acabou a direita ou acabou a esquerda. Uma coisa meio alucinada, né? Tem gente que não se preocupa com nada, na verdade. A gente tem muita gente que come e dorme, entendeu? E a gente que pensa muito, a gente sofre mais de que pessoas que não pensam. É fato. Tomara que chegue logo. Hoje é segunda. Ou, né, não sei se é na segunda que aparece. Eu já tô pensando, rápido o negócio, né? É domingo, sábado? É sábado? Então tá, ó. Depois de amanhã é segunda-feira. A inteligência artificial não ia fazer isso, entendeu? Tamo junto. Tamo junto. Sacar as coisas. Então, tá, tomara que chegue logo sexta-feira. Cara, nós temos 7 dias por semana que tem que ser aproveitados até a última gota, até o suor da garrafa, entendeu? Jamais eu pensei na minha vida. Sextou. Segundou. Terçou, quartou, quintou. Domingou, sabadou, não tem, todo dia é dia. É nóis. É nóis, e é isso, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que nunca vai mudar. As pessoas querendo ver gente, tá com gente, ter contato, criar, sabe? E vai ter pessoas que só vão ficar surfando lateralmente ali com aquelas outras pessoas que estão puxando à frente, porque a vida tudo bem, né? Tá tudo bem, porque é mesmo quando um coro, por exemplo, tem 4 ou 5 cantores que são os top, que puxam o resto e o resto vai junto. É assim, que é como a liderança na nossa sociedade. Algumas pessoas lideram e puxam as iniciativas e as outras aderem. Não tem como todo mundo ser líder, não tem como todo mundo ser patrão, não tem como todo mundo ser funcionário também, não tem como todo mundo não existe. Né? Existem... Todo mundo é muita gente, Todo mundo é muita gente. Então, a gente tem patrão, a gente tem empregado, a gente tem prestador, a gente tem artista, a gente tem uma infinidade rica de pessoas ocupando lugares distintos e todos muito importantes, porque se todo mundo fosse patrão, quem ia trabalhar assim com as mãos, né? O patrão trabalha mais com a cabeça, né? Então todo mundo trabalha, todo mundo é importante, né? Pega uma grande corporação que tem níveis
né, hierárquicos. Tu pega o quartel, se todo mundo fosse general, não tinha soldado. É a mesma coisa. Se todo mundo fosse atacante, não tinha goleiro. Sabe, eu vejo muito assim, eu não sou do futebol, mas eu acho que quando as pessoas vão palestrar, que elas usam os exemplos assim de futebol, eu acho muito bacana. O técnico é o presidente da empresa, é o cara que define o que o time vai fazer, né? Aí tu tem o goleiro, que é o cara que é o que defende a bola. Tem o atacante, que é o vendedor, que é o cara que vai lá. Tem o cara que é o meio campo. Então eu acho muito bacana esses exemplos assim, falando do mundo empresarial, quando usa time de futebol, porque a gente consegue compreender um todo. Que muitas vezes dentro de pra ver como a gente às vezes é pequeno. Essa polarização que a gente falou tantas vezes, assim, que me incomoda muito. Ela tá completamente desconexa da realidade, porque imagina um time de futebol, cara. Cada um é uma coisa. Tá entendendo? Claro. Olha quantas coisas são necessárias pra uma coisa acontecer. Não é A ou B. É muito pobre isso, muito pouco, né? Então, eu acho que o futuro, cara, ele vai aproximar as pessoas e não separar. Acho que a gente tá mais próximo daquela coisa que tu falou antes, da gente se ver mais como gente e ficar mais próximo, do que da gente se separar e se desconectar. Maravilhoso. Eu acho que eu tenho essa perspectiva boa de que as pessoas elas vão se unir sempre, cada vez mais, não se separar. Que legal. Cara, muito obrigado por ter tirado esse tempo, ter achado esse buraco na agenda pra gente estar junto aí. E que venham muitos outros 20 e tantos anos pra gente ter mais história pra contar aí. Na mesa do bar e na mesa do podcast também, né? Podia fazer também um podcast na mesa do bar, se o Zanco aceitar lá gravar, né? Ele vai. É muito louco, né, cara? Tamo junto. Eu que agradeço aí a oportunidade e a parceria de estar perto de ti mais uma vez, assim, né? Pegando um pouquinho Tamo junto. da tua energia, teu conhecimento também. Tamo junto, é nóis. Obrigado, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Valeu! Isso aí, valeu.